Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco sobre a vida aqui desse cidadão aqui. Não só dele, mas de outros dois. Alexandre, o latoeiro. Latoeiro significa ferreiro. Alexandre, o latoeiro, tinha também o Himeneu e também um outro chamado Fileto. Esses homens eram os perturbadores. Quem perturbou muito a Paulo, lá na igreja de Éfeso, incitava o povo para adorar a deusa Diana. Mas qual foi o motivo pelo qual aqui na Bíblia Sagrada está escrito aqui nesse pergaminho aqui, que Paulo entregou Alexandre o latoeiro ao diabo, a Satanás, e também o Himeneu. Qual foi o motivo que Paulo entregou esse Alexandre, o latoeiro, e o Himeneu a Satanás? Será que Paulo não tinha amor por ele? Será que era falta de amor? Vamos ler a palavra de Deus para nós tirarmos aqui junto, eu e você aí, acompanhe. Vamos tirar aqui as conclusões bíblicas. O porquê Paulo entregou a Satanás o Alexandre latoeiro e o Himeneu. E também o Fileto. Qual foi o motivo que eles causaram? O que foi que levou a Paulo a tomar essa decisão, a tomar essa atitude drástica, espiritualmente falando? Isso aqui é espiritual, meu. É um caso espiritual, não é caso carnal. Se bem que tem hoje pastores dentro da mensagem que estão entregando irmãos aí ao diabo de toda qualidade. Virou moda. Parece que é uma moda, né? Que virou o irmão pegar e entregar o outro para Satanás. Tem que ver qual o motivo, né? Agora, se o cara está desordenado, se o camarada está lá dentro da igreja causando problema, se o cara está desordenado, está dentro da igreja causando problema ao ministério, o cara está no adultério, está na fornicação, o pastor está sabendo, o pastor chama atenção, vai lá, disciplina o sujeito, e o cara não quer nada, então ele deixa o ministério. Então ele sai do ministério, procura um outro ministério que possa acoitar essa pouca vergonha, né, do adultério, da safadeza. Então vá para outra igreja. Aqui não é seu lugar. Mas a Bíblia fala, e também o irmão Brana, na sua mensagem, diz que certos tipos de pessoas é preciso entregar a Satanás para que ele seja, a carne seja queimada mesmo, seja expurgada mesmo, leva uma chicotada segura, para que a alma seja salva. E isso é amor, isso não é falta de amor, não. E quando um sujeito está numa igreja e que ele vai só para denigrir o ministério, como o Alexandre Latoeiro assim fazia, aí cabe aí a igreja, né? A igreja, o pastor reúne a igreja e aí solta o capeta do inferno no lombo do safado, ou da sem vergonha, sei lá, que é pouca vergonha mesmo. Está entendendo? Aí, para que aquela alma seja salva. E isso não é falta de amor, não. É justamente o contrário. É pelo amor aquela alma. Vamos ler aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, no seu capítulo 5. Vamos saber o porquê disso aqui. Vamos saber o porquê o Alexandre latoeiro foi entregue a Satanás. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Quem abuse da mulher do seu pai. Era o que acontecia com Alexandre
abusava da madrasta, né? Ele abusava da mulher do pai dele. E aqui Paulo está falando nisso. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ainda continua aí. Não foi tirado ainda do meio de vós quem cometeu tal ação. Paulo falando isso aqui na igreja de Corinto. Também tinha lá na igreja de Éfeso. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, Paulo dizendo aqui, eu já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue, isso aqui é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entrega a Satanás o tal. O cara estava dormindo com a mulher do pai, a madrasta, e ele estava dormindo com ela, nessa fornicação. E todo mundo sabia. E Paulo disse, vem cá, então deixando isso acontecer, pega esse pilantra aí, entrega logo ele a Satanás para a carne ser queimada aí, pelo menos para a alma se salvar. E isso aconteceu ali na igreja tanto na igreja de Éfeso como na igreja de Corinto. Vamos ler também agora 1 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 19 e 20. Está escrito assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, o Alexandre Latoeiro, e Himeneu, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E eles blasfemavam da palavra de Deus. Eles blasfemavam, eles colocavam o povo, os judeus, contra o evangelho, contra Paulo. Como aconteceu lá em Éfeso, adorando a deusa Diana, e eles fizeram lá um grande ajuntamento para ovacionar a deusa Diana, e Paulo estava ali em Éfeso. Vamos ler também 2 Timóteo, no seu capítulo 2, aqui no versículo 17. Está escrito assim: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Aqui o Fileto também já entra também nesse quadro, né? O Himeneu e o Fileto também já entra nesse quadro de ser entregue a Satanás também. Vamos ler também 2 Timóteo, no seu capítulo 4, aqui no versículo 14, diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Deixa ele com Deus. Deixa que ele vai ter com Deus. Mas depois de muito tempo, eu leio também Atos capítulo 19, aqui no versículo 33 e 34, está escrito assim: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente
levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Alexandre, ele encabeçava esse povo, ele induzia o povo e gritava ali naquela multidão: grande é a deusa Diana dos Efésios! Grande é a deusa Diana! Então, essas coisas foi o que causaram a Paulo entregar Alexandre, o latoeiro, e o Himeneu e Fileto, entregar para Satanás, porque os caras era osso duro de roer, era casco de tartaruga, os camaradas eram ruins, estava dormindo com a mulher do pai dele, com a madrasta, dormindo com a madrasta, isso dentro da igreja. Aí eu te pergunto, meus irmãos, quantos dentro da igreja hoje, se for, olha, eu vou te falar uma coisa, se fosse para entregar muitos irmãos e irmãs que estão dentro da igreja aí, cometendo adultério, cometendo fornicação, completamente fora da palavra, se fosse entregar irmãos e irmãs a Satanás, para que a alma depois fosse salva, meu amado irmão, eu vou te falar uma coisa, ia ter uma carreta cheia de gente aí, entrega a Satanás, isso de pastores a membro, não adianta não. Ah, é para entregar a Satanás? Entrega aquele pastor lá que está no adultério. Vamos lá, reúne a igreja. Será que a igreja tem condições de reunir-se? Porque a igreja é soberana. E como é que aquele pastor está no adultério, está na fornicação, está na pouca vergonha e ele continua em cima do púlpito? Porque a igreja não se reúne, não bane ele, não tira ele daí. Então entrega ele também para Satanás. Entrega ele para o diabo. Para ver se a alma dele escapa. Sabe, porque aqui o objetivo de Paulo não foi mandar Alexandre o latoeiro, mandar o Himeneu e o Fileto para o inferno. Ele soltou o diabo sobre eles para que a alma deles fosse salva. E isso é amor. É tanto que aqui, em 2 Coríntios, no seu capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler para você. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Paulo se referindo aqui a esses 3 homens. Alexandre o latoeiro, Himeneu e Fileto. Aqui 2 Coríntios, capítulo 2. Veja se não é amor ou não é. Se é amor ou não é. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Paulo está se referindo a eles. A eles. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal. Quem é esse tal que ele está falando? Esses aqui. Alexandre o latoeiro, Himeneu e Fileto. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. E você vai pegar a referência aqui, vai lá atrás em 1 Coríntios capítulo 5, está lá a referência, no versículo 4 e 5. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe. Ah, peraí. E Paulo perdoou a eles? Paulo perdoou a Himeneu e Alexandre o latoeiro e a Fileto? Aqui está a resposta em 2 Coríntios capítulo 2, no seu versículo 6 e 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então, porque você pode ficar triste na alma, né? Você fica triste. Aqui
eu conto assim uma história aqui, aconteceu aqui em João Pessoa. Teve um certo pastor da mensagem aqui, que ele teve um problema com 2 diáconos, né? Teve um problema com 2 diáconos, o diácono Paulo e outro diácono, não sei o nome do outro diácono. E esses diáconos, ele congregava com esse pastor há 9 anos. Estava ali no diaconado, aqui no tabernáculo de João Pessoa, que tem vários tipos de tabernáculo aqui, mas tem o mais antigo aqui, o pioneiro. E esses irmãos, eles foram ao pastor, que eles foram perguntar algo, né? E lá ele queria saber algo do pastor, falando a respeito daquele nome, Yahshua HaMashiach, um negócio assim. E lá no escritório eu só sei dizer que houve lá uma discussão do pastor com esses 2 diáconos, e se aborreceram para lá, e foi um aborrecimento total. Mas aí o que o pastor fez? O pastor reuniu a igreja. E disse que soltou o diabo no lombo desses 2 diáconos. Soltou o diabo no lombo deles. Um tempo depois, me falaram a respeito do assunto. Aí, na casa do irmão, a esposa deprimida, o pastor botou toda a igreja contra esses 2 irmãos. A família daquele irmão e daquela irmã, que congregava todo junto ali, foram orientados pelo pastor para não passar nem na porta daquela irmã. Irmã de sangue, morando na mesma rua, não passava mais nem na frente da casa daquela outra irmã. Orientação do pastor. Porque entregou aqueles 2 irmãos o diabo e todos os abandonaram, aqueles 2 diabos. Aí essa família entrou em depressão. A esposa de um diácono daquele entrou numa depressão. Não comia mais, não bebia, não fazia mais nada, não dormia, só tomando remédio psicotrópico. O marido também deprimido. Por quê? Porque o tal pastor disse que tinha entregue ele a Satanás. E a família caiu nessa depressão. Aí eu soube e fui fazer uma visita na casa desse diácono, na casa dessa irmã. Chegando lá que vi a situação, olhei assim, uma depressão terrível. E lá eu disse, eu vou orar por vocês. Lá eu ungi lá a casa dela e orei sobre as portas da casa dela. Orei sobre ela, sobre a família. E ali disse, aqui não tem nada de diabo em vocês, não. Não, o pastor podia reunir 500.000 igrejas. Não é assim não. Mas por que, pastor Josimar, você diz que não é? É só você pegar, é muito fácil você pegar. Olha aqui a condição da igreja de Paulo. Olha aqui a vida espiritual de Paulo, para Paulo ter autoridade e moral espiritual para soltar o diabo no lombo de Alexandre Latueiro e de Mineu e de Fileto. Ele tinha moral espiritual, ele tinha condições espiritual. E esse pastor tem condições de soltar diabo no lombo de ninguém? Não tem condição espiritual, é por isso que eu falei para o irmão, para os 2 diáconos. Eu digo, homem, acredita em Deus. Acredita em Deus. Essa igreja ela não tem condições nenhuma de entregar ninguém para Satanás, não. Por quê? Porque ela está caída. Ela é uma igreja caída, espiritualmente não tem nada. Como é que o cara pode soltar? Aí eu fui desafiando. Eu digo, vai pastor, solta os diabos todinhos. Reúne as tuas igrejas todinhas do Brasil. Vai. Reúne aí os tabernáculos que tomar conta aí, que tu fizesse um proselitismo religioso, que tu é um pregador do nicolaísmo. Reúne tudo. Reúne aqui tabernáculo João Pessoa, Campina Grande, Brasília, Recife, onde você estiver, que é um nicolaíta. Vai e solta o diabo aqui em mim. Vocês têm condições morais para soltar
diabo no lombo de ninguém. Olha aqui a condição da igreja de Paulo. Olha aqui a condição do ministério de Paulo. Paulo tinha condições imorais mesmo para soltar diabo mesmo. Mas vocês, qual é a condição que vocês têm? A maioria de uns balaões em cima dos púlpitos. Balaões que só pensaram em ganhar dinheiro e ganhar fama e nada mais. E outros por aí afora no adultério. Qual é a moral que vocês têm para soltar diabo no lombo de ninguém? Hein? Então não venha conversar bobagem pra cá não, que aqui vai pro pau tudinho. Aqui vai pro pau mesmo. Paulo tinha condições de soltar Satanás no lombo de Alexandre e de quem fosse preciso soltar. Por amor àquela alma. É tanto que aqui, como eu li, em 2 Coríntios, no seu capítulo 2, no seu versículo 6 e 7, eles foram perdoados pelo amor da alma. É isso que acontece. Isso eu não quero dizer que a igreja, ela não possa fazer isso. O irmão Breno disse que a igreja tem autoridade para fazer. Agora você tem que saber a condição espiritual da igreja, como é que ela está. 95% desses tabernáculos pelo Brasil afora, 95% desses tabernáculos pelo Brasil afora, nenhum tem condições de soltar Satanás no lombo de ninguém. Não tem. Não, o cara é um adúltero. Aquele cara está no adultério, teve uma mulher, teve duas mulheres, mas não tem condições. Por quê? Porque a igreja não tem condição espiritual. Não é pelo fato do sujeito lá estar no adultério, estar na fornicação. Não é nem por isso. É a condição espiritual da igreja. Para ela poder soltar Satanás no lombo de alguém, ela precisa estar num nível espiritual muito grande, muito elevado, mais alto do que o próprio Satanás, para a igreja ordenar a Satanás cair no lombo daquela pessoa. Mas se a igreja está acolonhada com o diabo, qual é a moral que essa igreja tem? 95% desses tabernáculos do Brasil não tem condições nenhuma de soltar Satanás na vida de ninguém, porque espiritualmente eles não têm condições. Os pastores não estão preparados para isso. Eles não têm a unção, o poder de ordenar, porque veja bem, isso é uma ordenância. Você está ordenando a Satanás. Satanás é um espírito. E você tem que ter autoridade sobre esse espírito e mandar que ele seja solto no lombo daquela pessoa. Como é que você vai soltar Satanás no lombo de uma pessoa se aquela igreja não tem condição espiritual? Se o pastor também está em falha? Se o pastor também, alguns no adultério, outros dando cantada em irmã da igreja? Como é que esse pastor tem condições de soltar diabo no lombo de ninguém? Não tem, por quê? Espiritualmente ele não está preparado para dar essa ordem para o diabo obedecer. Se ele não está preparado, o diabo vai rir da cara dele. Vai rir da cara dele, vai rir da cara da igreja, e a igreja fica aí desmoralizada, como essa igreja daqui de João Pessoa ficou. Está aí até hoje tudo desmoralizado. Por quê? Porque o líder caiu, o líder não tem condições espiritual nenhuma para soltar diabo no lombo de ninguém. Por isso que eu desafiei tudinho, desafio ele, desafio as igrejas dele todinha. Não tem condições. Por quê? Caiu. É um caído, é um balaão caído, é um mercenário caído. Isso. Então, precisa ter condições espirituais. Se não tiver, não adianta reunir igreja para soltar diabo no lombo de ninguém, não. Primeiro, observe a vida espiritual da igreja. Observe a vida espiritual da igreja e observe a vida espiritual do pastor. Ele tem condições espirituais para decretar isso? Para reunir a igreja e decretar que Satanás tome conta daquela pessoa? É essa a pergunta. Eu
Não estou falando isso. O irmão Branham disse que a igreja faz isso sim. O pastor tem esse direito de fazer. Quando aquele membro lá está desordenado. Então solta o diabo no lombo dele para que a alma dele seja salva. E isso é amor. Isso não é falta de amor, não. Isso também é amor. É tanto que aqui Paulo vai e perdoa a esses irmãos. Então eu espero, meu irmão, que você compreenda o que é soltar Satanás na vida de alguém. Você pode causar um dano muito maior na vida da pessoa, como aconteceu aqui em João Pessoa na vida desses dois diáconos, que ficaram numa depressão pensando realmente que Satanás estava agindo na vida dele. Se desse qualquer coisinha errada, já dizia que era Satanás que estava ali. Não, eu tive que ir lá e desfazer essa macumba, né? Isso é uns macumbeiros. Eu disse, rapaz, fizeram uma macumba para vocês. Isso tem nada a ver com Satanás, não. Fizeram macumba e eu vim aqui para desfazer essa macumba. Para acabar, quebrar no pau essa macumba que fizeram para vocês. Pronto. Os irmãos foram libertos dessa coisa. Entendeu? E é dessa maneira, entenda, meus irmãos. Entenda e tenham cuidado dessa forma que estão ensinando a vocês. Não caia nessa esparrela, não caia. Observe se aquela igreja ela tem condições, se ela é uma igreja de poder, se ela é uma igreja que tem autoridade, se o pastor é um homem ungido de Deus, se o pastor é um homem correto com Deus. Se esse homem for correto com Deus e viver as escrituras, então o diabo ele tem obrigação de obedecer à voz do homem, desse tal homem. Mas se ele não tiver condições, eu acho que é melhor desistir. Eu acho que é melhor nem criar essa história de reunir igreja para soltar diabo no lombo de ninguém, porque não vai dar certo. Não vai, porque o diabo não vai receber essa ordem. Não vai, porque o diabo vai dizer assim, vem cá, como disseram aqui, o cara queria imitar Paulo, queria expulsar demônio, aí foi expulsar um demônio de tal pessoa, o demônio disse, vem cá, eu conheço quem é Paulo, porque ele disse assim, eu te expulso em nome do Deus de Paulo. Aí o demônio olhou pro focinho do safado e disse, vem cá, eu conheço quem é Paulo, e vós, quem sois? Quem é que é você? Eu não conheço, então pegou o camarada. É isso aí. Quer dizer, Satanás sabe quem é Paulo. Satanás sabe quem é Paulo. Quando Paulo entregou Alexandre Latueiro a Satanás, e Mineu também a Fileto, Satanás sabia quem era Paulo. E Satanás também sabe quem é você. E você sabe muito bem que não tem condições espiritual, que a igreja ela não está preparada para decretar isso na vida de ninguém. Ela não está preparada espiritualmente. Você pode estar certo. Os argumentos estão certos. A palavra está certa. O irmão Branham falou que isso aí teria que acontecer. Agora, e a igreja, como é que está? E a igreja, ela está correta diante de Deus? E o pastor, como é que está a vida dele espiritual? Como é que está? Tem que observar. Para que a palavra seja cumprida e Satanás obedeça aquela ordem, precisa que o pastor, que a igreja esteja alinhado com a palavra, firme com a palavra e vivendo a palavra. Fora disso, é só conversa para boi dormir. É só conversa para boi dormir. Quantos pastores já não tentaram soltar Satanás em cima de mim? Teve pastor que disse que eu já atravessei a linha. Não, esse aí já atravessou a linha da misericórdia. Não tem mais misericórdia para ele, não. Por quê? O que acontece? Eles julgam, eles condenam sem misericórdia. Eles é o Deus, eles que estão condenando, fazendo da maneira dele. Aí disseram, não, esse pastor Josimar não tem, já passou, ultrapassou a linha de misericórdia. E onde soltar o diabo de vocês tem lá moral para soltar diabo em lombo de ninguém. Vocês precisam ter vergonha na cara, se converter.
Ora, qual é a moral espiritual que muitos desses ministros têm para soltar diabo no lombo de ninguém? Se a maioria está tudo caído. O diabo vai tripudiar na cara de vocês. O diabo vai dar risada. Que é isso que acontece. O diabo não tem medo não, rapaz. O diabo tem medo é daqui, ó. O diabo, Satanás tem medo é daqui. Quando você prega isso aqui na autoridade e no poder de Deus, que Deus me conhece, Deus também te conhece, Satanás me conhece, também te conhece. Ora, pela árvore se conhece o fruto, rapaz. Não é só de conversa fiada, não. Não é só de blá blá blá, de sabedoria, não. Não é isso, não. Pela árvore se conhece o fruto. Eu espero estar ajudando alguém. Eu espero estar ajudando alguém. Está aqui. Esse homem foi entregue a Satanás. Por quem? Por Paulo. Cuidado que tem muitos latoeiros por aí também, viu? Cuidado com Alexandre Latoeiro da vida. Cuidado que tem muito Alexandre Latoeiro da vida dentro de muitos tabernáculos aí pelo Brasil afora, viu? Cuidado. Não é só membro, não. Tem muitos latoeiros também, pastores. Observe, isso aqui, ó. Tem muitos latoeiros, pastores também, que teria que soltar Satanás no lombo dele também. Porque o problema é tudo às escondidas. É tudo por debaixo do pano. Não é isso? Mas não há nada escondido que não seja revelado. Assim diz a palavra de Deus. Então, meu amado irmão e irmãs, eu espero que você entenda o porquê Paulo soltou Satanás na vida de Alexandre o Latoeiro, de Himeneu e de Fileto. Você leia o versículo aqui da Bíblia que eu te dei, que está 1 aos Coríntios, capítulo 5, do seu versículo 1 ao 5. Você vai ver lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Você vai ver em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Você vai ver também Paulo perdoando. E lá em Atos, capítulo 19, no seu versículo 33 e 34. O que é que Alexandre aprontava lá na igreja de Éfeso, né? Adorando aquela deusa Diana. E incentivando ao povo a adorar Diana e desprezar ao Senhor Jesus Cristo, que era o Deus vivo que Paulo estava pregando ali na cidade de Éfeso. Espero ter te ajudado. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor.